Fala família, Eduardo na área para mais um vídeo da nossa nação NO2T. Como é que vocês estão, família? Mais um videozinho essa semana e vamos falar dos moldes do cárter, família. Fiz os moldes de silicone do lado direito e do lado esquerdo do cárter. Você quer saber o que deu? Se deu certo? Fica até o final do vídeo aí. Um abraço do Eduardo, valeu e fui! Aí família, já despejei o silicone, catalisei ele, joguei aqui, ele já tá duro. Eu fiz de manhã, antes do almoço, agora já passou a hora do almoço. Ele tá duro, só que é o seguinte família, eu nunca mexi com isso aqui. Deu 2 kg de silicone só a parte de trás. Eu fiz a entrada aqui pra gente poder derramar a cera, para poder fazer o molde da peça. Então vocês podem ver que a pecinha tá lá dentro. Agora eu tenho que cortar isso aqui, virar ele e derramar o outro silicone. Só que eu só tinha 3 quilos, então vai ficar faltando 1 quilo. Eu fui em casa almoçar, já pedi mais 5 quilos de silicone para poder fazer o outro lado do cárter também. Então assim que chegar, eu vou terminar esse molde e mostro para vocês. Fala família, para vocês não passou nem um segundo, para mim deu 4 dias. Tá na hora de abrir nosso moldezinho. Vou abrir aqui a parte de trás agora, já vou mostrar para vocês. Chegou o silicone, vou terminar esse molde do cárter, beleza? Família, cortei aqui já, abri a parte de baixo. Vocês podem ver que estava fechado, eu vedei com cola quente. Agora, tirar aqui, como eu falei para vocês, eu fiz uma cama de jornal aqui, ó, vocês podem ver, e depois cobri essa cama de jornal com massinha de modelar, ó, para poder fazer a superfície pro molde. Vou tirar aqui, já volto aí para mostrar para vocês. Tá aí família, tirei toda a massinha, toda não, né? Vou terminar de limpar aqui, ó. Vocês podem ver, eu fiz os calços aqui para na hora que esse molde ele tiver pronto, na hora que eu juntar as duas partes, isso aqui vão ser tipo guiazinhos que vão servir para não deixar o molde ficar sambando, beleza? Vou terminar de tirar esse resto dessa massinha aqui, quando ele estiver limpinho eu volto para mostrar para vocês. Tá aí família, limpei tudo, tirei toda a massinha, já passei o spray lubrificante de silicone, passei uma vaselina também. O spray lubrificante é para ajudar a silicone a desmoldar da peça, e a vaselina é para não deixar o silicone que eu vou colocar agora soldar, grudar, fundir no silicone que já está aqui, beleza? Vou preparar o silicone aqui, a hora que eu encher o molde eu volto. Um abraço. Tá aí família, silicone colocado, espera secar agora, já eu volto para abrir o molde e ver o que deu essa bagunça aqui, beleza? Fiquem ligados aí. Tá aí família, os dois moldezinhos estão prontos, cárter lado direito, cárter lado esquerdo. Vou abrir eles aqui para vocês verem como é que ficou por dentro, ó. Eu gostei que o silicone pega bastante detalhe. Já tá um pouquinho sujo por dentro, tem que dar uma limpadinha, mas tá aí, ó. Os moldes estão feitos. Como vocês viram aí, eu tive um probleminha com a quantidade de silicone que eu tinha disponível aqui, mas deu tudo certo. Gostei do resultado. Ele está bem detalhado. Pegou bem os detalhes. Ele pegou até as linhas da impressão 3D, ó. Não sei se vocês vão conseguir reparar, mas ele pegou bastante detalhe, família, bastante detalhe mesmo. Gostei bastante do resultado desse molde de silicone. Ali, ó. Vou abrir o outro aqui para vocês verem.
Esse processo todo de fabricação desses negativos, ele levou cerca de mais ou menos uma semana. Ainda tenho que terminar de limpar os moldes aqui, ó. Esse aqui ficou um pouquinho torto, família, porque eu não fiz os dois iguais. Aqui é o que vocês viram no vídeo aí, que eu fiz uma cama de jornal, coloquei a massinha e joguei o silicone por cima. Eu recomendo vocês fazerem desse jeito. Aqui, para economizar tempo, tentar fazer de uma forma mais rápida, eu fiz o seguinte teste. Eu cortei uma placa de papelão, fiz a caminha de jornal por baixo, pus essa placa de papelão. Só que na hora que eu coloquei o silicone ele é muito denso, ele é muito pesado, ele acabou pendendo, então o molde ficou um pouco torto. Mas não tem problema, isso aí não vai influenciar, porque afinal de contas eles são moldes de uma peça só. Aqui, como vocês podem ver também, ó, esse aqui ele está encaixando certinho, ó. Esse aqui eu fiz essas protuberâncias aqui, ó, inclusive um até ele soldou, né? A vaselina não deu conta de segurar e ele acabou rasgando. Então, esse molde ele já não ficou tão bem feito, o encaixe dele já não é tão perfeito, ó. Mas ele tá certinho também, tá segurando bem. Gostei de trabalhar com o material. Agora o próximo passo, a semana que vem. Eu não vou mexer com isso hoje, nessa semana, porque tá um frio de lascar aqui, onde eu moro. Então vai ficar ruim para eu mexer. O próximo passo é a cera, derreter, jogar aqui dentro e tirar a peça de cera. Já a gente vai ter as duas peças do cárter, lado direito e lado esquerdo, pronto. Já para ir para a fundição de alumínio. O próximo vídeo, família, que eu vou fazer vai ser a respeito do cilindro. Eu recebi alguns comentários, eu já tenho esse videozinho até meio pronto a respeito do cilindro e do pistão. Então me perguntaram o seguinte, família. Esse pistão não é o da Agrale, tá? Esse aqui é o da DT200, mas dá para ilustrar o que eu vou falar aqui. O que acontece? Na moto, a gente trabalha com o cilindro nessa posição aqui e o pistão desta forma. Como nós viramos o cárter, o pistão vai ficar dessa forma aqui. Isso me gera alguns problemas. E o próximo vídeo que eu vou fazer, eu vou falar justamente desses problemas que isso me gerou e como eu vou estar resolvendo esses problemas, tá? Então, para quem me mandou nos comentários aí, eu não vou lembrar agora de cabeça o nome, mas no vídeo que eu for fazer sobre a solução desses problemas, quais são esses problemas e como eu vou resolver, eu vou deixar um abraço aí para todo mundo que me perguntou e vou citar o nome de vocês aí no vídeo, tá? Então fica ligado. Lembrando, se você estiver curioso para saber quais são as diferenças, o porquê que eu não posso usar um pistão original, fica ligado no vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa aquele like, deixa aquele joinha. Eu queria agradecer a todos vocês que estão me acompanhando aí, a todos os inscritos do canal. Os vídeos estão indo bem, mas eu preciso lembrá-los, assistam os vídeos até o final, isso me ajuda muito o meu trabalho. Aqui nós temos o cabeçote também. Provavelmente no vídeo que eu vou falar sobre o cilindro eu vou mostrar para vocês, eu estou fazendo um cabeçote também. Já tirei o molde aqui da câmara de combustão original da 30, do motor da 30. E eu estou fazendo no 3D um cilindro também. Eu vou fazer um molde do cilindro, vou fazer um molde do cabeçote. E olha o que está ali já, família. O começo do captador da nossa prancha. A cinta da turbina está ali. A turbina do hidrojato está aqui já. Ainda vão mais 5 partes aqui que eu estou esperando a impressão 3D terminar. E já falo para vocês também quando estiver pronto certinho, quando chegar na parte da prancha eu vou mostrar para vocês. Mas o projetinho está caminhando aí, ó. Eu não paro, feriado, final de semana, tá tudo caminhando. Beleza? Por hoje o vídeo foi esse aí. Fiquem ligados aí então, se você tiver curiosidade para saber como que a gente vai resolver, quais são os problemas que esse pistão original pode me dar de dor de cabeça e como eu vou resolver eles, fica ligado no próximo vídeo aí. Os moldes do cárter tá aqui, então bora continuar nosso projeto. Valeu, família, um abraço a todos, vou trocar a câmera aqui para trocar uma ideia com vocês. Tá aí, família, como vocês viram, os moldes de silicone estão prontos. Eu não filmei o passo a passo do silicone porque eu nunca tinha trabalhado com esse material, eu não sabia nem se ia dar certo isso, mas correu tudo bem. Ele é muito fácil de trabalhar, gostei muito do resultado, ele copiou bem os detalhes da peça ali que a gente usou para fazer o molde.
Então, se vocês forem trabalhar com isso em casa, eu dou 2 conselhos. Veja bem as instruções. Ele vem um pote com silicone e um catalisadorzinho. 3% de catalisador para o silicone. Então, se você for usar, por exemplo, 100 gramas de silicone, você vai ter que usar 3 gramas de catalisador. Então, é bem simplesinho de trabalhar. Como eu usei 2 quilos para cada lado do molde, são 4 quilos para cada molde, foi simples, foi só abrir o pote, jogar o vidro inteiro de catalisador ali dentro, mexer bem para ficar uma mistura homogênea e despejar em cima da peça. Não teve mistério nenhum. Outra coisa também, família, eu não vou fazer as peças de cera essa semana, porque tá muito frio aqui na cidade que eu moro. Vocês podem ver, eu tô de touca, tô de jaqueta, de casaca, eu tô com 3 blusas aqui, ó. Tem mais uma blusa de lã por baixo, tá bem frio aqui. Hoje tava marcando cerca de mais ou menos 5 graus. E isso aí, para fazer esse tipo de trabalho, para mexer com a cera, pode me causar problema de retração do material. Então o molde pode acabar saindo meio torto, meio esquisito, e eu não vou mexer com isso agora. Eu vou esperar esquentar. Eu acho que a partir do meio para o final da semana que vem deve começar a esquentar. Eu vou mexer com isso só do meio para a semana que vem. O próximo vídeo que eu vou soltar semana que vem vai ser respondendo algumas dúvidas de alguns inscritos que me mandaram direct no Instagram e também por comentários aqui do YouTube, que o pessoal está curioso para saber a respeito do pistão, porque como a gente inverteu o cilindro, o pistão ele também acaba mudando de posição ali dentro. Isso gera vários problemas, gera problema com as travas dos anéis, gera problema com as janelas de admissão do pistão, gera problema com as janelas de admissão do próprio cilindro com relação à geometria do pistão. Então o próximo vídeo que eu vou postar, eu vou mostrar tudo certinho para vocês em detalhes quais são esses problemas, o que a gente pode fazer para resolver eles, beleza? Lembrando, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí embaixo, deixa aquele joinha. Gostaria de agradecer a todos vocês que estão me acompanhando aí. Nós já estamos chegando quase a 600 inscritos. A minha meta é ainda esse ano chegar a 1000. Se vocês puderem me ajudar, compartilhe esse vídeo com mais alguém que goste desse tipo de projeto. Lembrando que a prancha é só o primeiro, tá, família? Eu já tenho um outro projetinho em andamento. Eu vou ver se junto com a prancha, minha filha vai entrar de férias agora em julho. Eu quero ver se eu faço um kart para ela poder brincar, um kart cross. Então eu vou fazer também videozinho sobre o kart cross. E o próximo projeto que eu vou fazer aqui pro canal é uma moto para fazer track day. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, fica ligado aí. Agradeço de coração. Lembrando que eu vou, depois que o motor estiver pronto, funcionando, depois que eu testar e ver se essa enjambração toda vai funcionar e estiver ok, eu vou dar para os meus inscritos 3 conjuntos de motores desse, beleza? Valeu, um abraço do Eduardo, até o próximo vídeo, fiquem com Deus e fui! Hey kid, don't ever let them get inside your head.